posse dele, mas ninguém sabe de quando esse homem ficou. Então, eu estou nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E nós sabemos que aquele que Jesus ama também adoece, porque nós vamos ver lá em João 11, quando Lázaro adoeceu, que as irmãs de Lázaro foram atrás de Jesus e falaram: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Então, Jesus, aquele que Jesus ama também adoece. Então, não se preocupa não, que eu creio que Deus está de posse de todas as coisas. Amém? Mas ore, pelo amor de Deus. Dando o santo do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra na qual Deus colocou no coração. Nós sabemos que Coríntios foi um lugar que Paulo, se nós for ler o livro de Atos, nós vamos ver que Paulo visitou vários lugares, várias cidades. E Coríntios foi uma delas. E Paulo, onde ele ia, ele abria uma igreja, ele fundava ali uma igreja, né? Ele, segundo a Bíblia fala que Paulo ficou mais ou menos 18 meses em Coríntios, mas ele tinha que voltar. Só que em todos os lugares que Paulo fundou uma igreja, irmãos, ele nunca deixou ali sem a informação. Ou ele deixava alguém ali, um dirigente, alguma coisa ali, enviado por ele, alguém que ele orou e Deus mostrou para ele ali, e sempre mostrava alguém, algum ajudante, assistente dele, para visitar aquelas igrejas, para ver como estava. Ele nunca deixava assim, sem saber como estava aquele povo. E ele sempre escrevia carta, ou para elogiar, depende de acordo com o que o pessoal falava, ou para criticar, ou para corrigir, mas ele sempre estava interagindo com aquelas igrejas na qual ele abriu. E a Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que louvado é o nome do Senhor, que Corinto era um povo, irmãos, muito idólatra. Naquela cidade ali, meus queridos irmãos, havia 2 templos. Uma deusa chamada Afrodite, que era conhecida como a deusa da beleza das mulheres, né? E um deus chamado Apolo, que era o deus da poesia e da beleza masculina. Então tinha esses 2 templos naquela cidade. E Paulo, ao ele passar neste lugar, ele conseguiu convencer muitas pessoas a largar esses atos pecaminosos e se render aos pés de Jesus. Ainda que muitos não davam crédito a Paulo, porque era um homem que perseguia a Jesus, era um homem que açoitava os crentes, era um homem que perseguia os crentes, até atos que ele ajudou a matar pessoas. Então, ainda que não desse, que o pessoal não dava crédito, porque era a segunda viagem missionária de Paulo, ele era meio que novo ainda no ministério, mas mesmo assim ele conseguiu muitas pessoas se converter aos pés de Jesus. Então ele mandando saber como que estava, ouviu que o povo voltou a fazer aquilo que não agradava aos olhos de Deus, mais uma vez. Por isso ele escreve essa primeira epístola, essa primeira carta, como você queira falar. E nesse tempo dessa tal de Afrodite existia 1000 sacerdotisas que desciam toda a tarde, irmão, para se prostituir, para vender os seus corpos. Então muitos homens estavam se prostituindo, muito adultério naquela cidade. Então Paulo não vai corrigir aquele povo, é tanto que aqui, no capítulo 15, aqui no verso 6, está escrito assim: não sabeis, mas que os nossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fareis membros de uma meretriz? Não por certo. Então Paulo alertando aquele povo a deixar aqueles atos que não estavam agradando a Deus, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A segunda carta de Paulo, se nós formos ler e prestar atenção, nós vamos ver que ele é mais um depoimento dele. Ele se mostrando para o povo o quanto ele sofreu, o quanto foi difícil chegar até ali, mostrar que ele era uma pessoa que era de uma forma e Deus mudou, que Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Mas é que ele, e nesse verso aqui, 9, capítulo 9, versículo 10, ele está mostrando para aquele povo que tinha uma fidelidade. O povo ser mais compreensivo um com o outro, ajudar um ao outro.
de semente. É tanto que você vai ver sempre as pessoas pregarem pedidos de oferta. E digo isso que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. É o que semeia a mudança e a mudança também se fará. Mas se nós vamos trazer esta palavra, no meio de tanto esta palavra, esta semente significa a palavra de Deus. Que nós temos que semear esta palavra de Deus. Mas aí eu já vou entrar no que Deus quer que eu fale aqui hoje. Nós vamos entender, meus irmãos, que vai fazer, você já escutou e eu também, muitas pessoas falar que nós não podemos se misturar com esse tipo de gente na qual foi lido aqui. Devassos, idólatras, adúlteros, prostitutos, sodomitas, ladrões, avarentos, esses tipos de coisas. Mas aí mais na frente vai nos falar de semente, que é a palavra de Deus, e Jesus dizia por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo e manda cestinha. E como que você já escutou muita gente pregar que nós não devemos se misturar, sentar na mesa dos esclarecedores? Aí eu quero perguntar para você, como que você semeia esta semente sem se sentar na mesa dos esclarecedores? Como que você diz que é profeta de Deus, profetiza de Deus, e não se mistura com a prostituta? Não entra na casa de um macumbeiro. Não vai na casa do ímpio. Como é que você leva a semente? E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então essas pessoas não são criaturas de Deus? Aleluia. Aí muitas vezes nós pregamos, irmão, que faz, que pinta, que guarda, mas não tem coragem. Eu não tenho coragem de entrar no prostíbulo. Ontem eu passei de frente e um estava naquela luzinha vermelha, quando estava vindo em Piracatu, ali na Francisco Morato, estava assim, venha conhecer as morenas mais lindas do bairro. Agora imagina, meus queridos irmãos, um pastor entrando ali, enviado pelo Espírito Santo. Chega na igreja e nem sobe mais na escada, irmão. Chega em casa a mulher, a primeira coisa que vai mandar embora, separação logo dita no cartório, irmãos. E depois nós pregamos aqui, irmãos, que faz o que Deus manda, irmão. Como que faz o que Deus manda se nós não temos coragem de entrar nesse lugar? Verdade. Se eu tivesse parado ali, Deus fala assim, para o carro e entra lá. Vai lá semear, joga a semente lá que eu quero colher frutos daquele lugar ali. Você acha que eu tinha coragem? Deus faz mil que quiser, mas eu não quero perder meu casamento. Eu não quero chegar lá e o pastor falar aqui, você não só humano, você está se prostituindo. E como, irmãos, que nós somos no público e prega que nós vamos fazer a vontade de Deus, louvado a nome santo do Senhor Jesus, e você não tem coragem de entrar num lugar desse? Uma vez que meu irmão falou aqui, se você for ver, a maioria desses profetas era solteiro. Paulo, olha o tanto de coisa que Paulo fez, Paulo não tinha mulher. Porque ninguém, não tem esse negócio missionário, vamos dizer que é casado, não dá certo. Porque você não tem condições, não é só confusão em casa. Eu tiro por mim, a minha mulher vai arrancando a sola do joelho para orar, botar na igreja. Hoje em dia só falta botar a sola, ficar no joelho, eu estou pedindo que eu não vim. Não é mais como era antes. Quantas vezes eu acordei e estava chorando no pé da cama, orando ali por mim, mas eu vai dormir, deixa de besteira. Mas hoje em dia, irmão, não é mais a mesma coisa. Tem dia que ela fala, eu para a igreja de novo. Mas não foi você que botava o joelho no chão e pedia a Deus para eu estar aqui, pois agora aguente. Aleluia. E será que eu tenho poder? Agora imagina se elas pegam a igreja para fazer uma oração para o próximo culto da certa. Imagina, irmão. Você acha que eu estava aqui? Eu podia até dar mais um olho aqui no peito, aqui no peito, ó, o nariz na orelha, a orelha no nariz, estava tudo aqui. Não sei como, irmão. E muitas vezes nós pregamos o que nós não vivemos, nós pregamos o que não temos coragem de fazer. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Você foi chamado para ser intercessor, representante de Deus. Mas o intercessor e o representante vai aonde o patrão quiser. Se você é meu intercessor, você é meu representante, você vai aonde eu quero. Se eu te mandar você entrar no fogo, você vai entrar no fogo, no rio, você vai entrar no rio, porque eu sou o teu patrão. Eu sou teu pai, eu que vou te enviar. Então entre por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essas pessoas são criaturas de Deus também. Então nós devemos tirar a covardia de dentro de nós, fazer o ídolo do Senhor. Não importa a quem, não importa para quem quer que seja.
seja, mas sabe o que acontece hoje em dia, irmão? Ele está aqui, ó. Glória a Deus. Deus é grande. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Espero que não tenha perdido minha carteira. Está aqui, ó. Para mim entrar lá, eu teria que apresentar aqui essa carteira. Sabe por quê? Porque quem olha para mim hoje não vê mais o nome de Deus. Hoje em dia não existe mais aqueles homens de Deus, existe crente, mas homem de Deus, meu marido, não tem, porque se tivesse não precisava de carteira para você entrar em lugar nenhum. Onde você passava, alguém falava assim, ali vai o nome de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Não, quem tem que ter o nome do CPF, RG, a data de nascimento, o endereço onde mora. Se você não prega nem na própria igreja que você foi gerado ali. É verdade. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E sempre somos crentes, irmãos. Não existe mais aquele homem de Deus que olha, tem alguém doente ali, vai passando no rumo na rua, olha, ali vai o nome de Deus, chama. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Tem um crente, outra. Só conhece que é crente quando eu estou assim. Quando eu não estou assim, vindo bonitinho para a igreja, ninguém sabe que eu sou crente. Aleluia. Aí eu tenho que me identificar, eu sou crente, viu? Olha que a minha carteirinha que é oração. Ninguém mais conhece. Agora, se fosse um homem de Deus verdadeiro, se eu chegasse num lugar desse, irmão, na casa do idólatra, do prostituto, do macumbeiro, do feiticeiro, quem quer que seja, opa, chegou o homem de Deus ali. Onde chega a presença de Deus, todo mundo tem que se prostrar. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí nós vestimos a roupa, é conhecido assim ali, vai o crente, vai o diz ali, vai o homem de Deus. Quando está vestido lá na igreja. Depois que tira essa roupa, ninguém conhece mais que é crente. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí sabe como é que hoje em dia é conhecido? Na internet está lá filmando. Hoje, pastor, eu quero seu filho. Eu sempre peço para o senhor, eu quero seu filho. Porque eu tenho que me apresentar, irmão. Eu tenho que mostrar que eu falo do amor de Deus. Mas pode ter certeza que não vai ter nem um joinha. Porque quem fala a verdade, ninguém segue. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Ninguém segue quem fala a verdade. Ninguém convida quem fala a verdade para pregar a igreja, não, irmãos. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí muitos filmam tudo aquilo, se lê uma palavra, tem que filmar e postar e fala assim, irmão, pelo amor de Deus, mostra aí para milhares de pessoas. Está querendo estável, irmão. Está querendo aparecer para a vida, sabe para quê? Para a pessoa dizer, fulano, o nome de Deus. Para mostrar que o nome de Deus, ou tem que ter a carteirinha, tem que filmar e postar. Porque ninguém olha em você e diz que você é um homem de Deus mais. Ninguém olha em você e diz que é uma mulher de Deus mais. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí está, Deus amado. Mas santo, Olha Eliseu, 2 Reis 4:9. Eliseu passando ali de frente daquela mulher sunamita, uma cidade chamada de Sunem. Aquela mulher olhou Eliseu, passando, foi esse homem de Deus, eu vou chamar para comer pão. Imagina passar alguém de frente da tua casa, você vai chamar? Mesmo entregando a carteira e dizer, eu sou crente, vamos dar um copo d'água aí, você ainda vai pedir descendentes criminais dele. Hoje em dia, para chegar na igreja é diferente, o cara quer antecedentes criminais para quer aceitar, porque olha, você não vê que é o nome de Deus mais, não vê a presença do Espírito Santo mais, irmão, na nossa vida. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E aí você chega no lugar, aí se você começar a se chama até a polícia para você. Aí Eliseu passando, aquela mulher chama Eliseu, e daí depois ainda fala para o marido, este homem é um homem de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí mais na frente, a Bíblia vai dizer que ela ainda vai, irmão, um quartinho para aquele homem. Todo dia que ele passava ali, ele ia descansar, comer, ali na casa daquela mulher. Eliseu começou falando, eu tenho que fazer algo. Mas o que essa mulher está fazendo para mim? Agora que você lê a história todinha, você não vê momento algum essa mulher perguntar o nome dele. Agora me fala o número da carteirinha de algum profeta aqui na Bíblia, que eu quero ver. Fala, irmão. Que tem uma carteirinha aqui com a foto de Samuel, Eliseu, Estevão, os apóstolos de Cristo. Fala aqui que tem. Não existe isso, irmão. Era conhecido, você olhava e dizia, esse aqui é o nome de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí Eliseu chega naquele lugar, meus queridos irmãos. Fala para Geazi, o seu servo. Nós temos que fazer alguma coisa com essa mulher, para retribuir.
Aí manda chamar a mulher. A mulher está pensando em alguma coisa, a mulher não, eu moro no meio do povo. Preciso dar não. Aí imagina, ela falou assim, não, fique em paz. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí ele chama Jesus, Jesus vai onde? Essa mulher já é bem operada, mudada, minha velha, e não tem filho. Profeta de Deus, o profeta chama a mulher e fala assim, não, ela vem aqui. Ele profetizou o filho, que a partir de tal data, ela ia conceder o filho, e foi tudo aquilo que foi, que eu conceder pessoas profetizando a vida da pessoa. A morte tudo que acontece aqui, irmão. Não sei o que acontece com os profetas de hoje em dia. Profeta, eu conheço pessoas aqui, quando eu entrei na igreja aqui, que profetizou aqui que ia sair do aluguel, paga aluguel até hoje. Eu estou só 6 anos aqui, ficar mais um tempo. Porque não cumpre mais a palavra dos profetas, pastor. Não sei o que acontece, aquele normalmente, se eles falassem X é X. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas aí aquela mulher teve um filho, a Bíblia não diz que mais na frente cresceu e foi para a roça do seu pai. Chegou lá, bateu uma dor de cabeça. Deus faz as coisas, irmão. Isso é Jesus. Meu Deus. O marido dela pega o menino, chama o servo, bota no jumento, corre, vai entregar para tua mãe. A mãe pega os servos e vai atrás do homem de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E ela não sabia o nome dele. Nunca perguntou, só conhecia como homem de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Nós não para em lugar nenhum, não dá nem bom dia para ninguém, vamos direto, não para. Aí no desespero com a mãe, depois de velho ter um filho. Quem que não deseja ter um filho na vida, né? E ver seu filho morrendo assim de uma hora para outra, sem tempo saber o porquê. Louvado é o nome santo de Jesus. Quando ela chegou lá, irmão, aí Jean estou de olhos, olha, ela está vindo, mulher. Vai lá encontrar com ela, mandou Jeanzinho encontrar com ela. Chegou lá, pergunta para o esposo, pergunta para o meu filho. Ela já foi falando, não, está tudo bem. Agora imagina, por que ela não se declarou? Uma franciscana, para Jeanzinho. Jeanzinho não era homem de Deus. Jeanzinho não era homem espiritual, ela só falou com o nome de Deus. Não se declara, irmão, para pessoas que não é de Deus. Muitos vai falar para você assim, coitada, acaba de te matar. Ou coisa ruim que você está sentindo algo que você vai se abrir para mim, a pessoa fala, coitada. É melhor dar um tiro logo, acabar de matar, jogar ele na cova. O que Jesus não tinha nada para oferecer para ela, não, vai tudo bem, a mulher mentiu, pensa que a mulher mentirosa? Não, ela estava certa. Só declara para as pessoas que você vê que é realmente de Deus, que vai poder te ajudar espiritualmente, senão tu vai acabar de se afundar mais ainda. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí aquela mulher chegou na cama, chegou naquele homem e falou, te pedi alguma coisa? Te pedi? Louvado é o nome santo do Senhor. Deus de poder. Meu filho está lá, passando, está morto, meu filho. Ele mandou o seu servo, irmão, pega a sua capa e vai. Chega na cobra o menino, ela não, quem vai é você. Ela não confiava nele. Louvado é o nome santo do Senhor, tem que confiar nas pessoas que você vê que é de Jesus mesmo. É pessoas escolhidas, lavadas de mim no sangue do Cordeiro. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Chegando lá, aquele homem deitou em cima daquele menino. E aquele menino reviveu, porque é homem de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer em Atos 5 que Pedro era tão cheio de Deus que quando Pedro passava a sombra de Pedro curava. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Quando o pessoal que estava sabendo, irmão, que Pedro ia passar para os apóstolos, ia passar por ali, eles traziam aleijado, cego, mudo, coxo, de todo jeito, de cama, de cadeira de roda, nos braços, de cor, de carro de mão, e colocavam na calçada, porque sabia para pegar, olha, imagina a disputa daquele por uma sombra de Pedro, vai passar aqui, olha, é a sombra, não é eu, não é eu, para pegar só uma pontinha da sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro curava. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Hoje em dia você não vê mais as coisas nas igrejas, irmão. Eu que sou novo, mas mulher não vê. Eu venho falar que antigamente tinha essas coisas, eu não vejo. Por quê? Cadê o povo? Cadê o homem de Deus? Cadê a mulher de Deus que profetiza e Deus faz na hora? É porque hoje em dia nós queremos só estátua. Nós só vemos essas coisas na TV. Não sei por que não vê, sim.
físico. A senhora já viu ter visto ultimamente? Não. Só na TV que a gente vê essas coisas. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Eita Deus maravilhoso. Meu Deus. Glória a Deus. Samuel, homem de Deus. 1 Samuel 9,6, a Bíblia nos diz que Saul sai para procurar a jumenta do seu pai. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Quando chegou num lugar chamado Suf, se eu não me lembro, eu não recordo a palavra agora. Nada que achasse a jumenta, o seu servo falou assim, ó. Ele falou para o seu servo, vamos embora, que o pai já está bem atormentado por causa da jumenta, vai ficar mais ainda por causa de nós, né? O papai teve o homem de Deus aqui nessa cidade. Interessante que esse homem, esse povo não tinha nome não. Era conhecido como homem de Deus. E nós temos que se apresentar com carteirinha CPF e dizer que é homem de Deus. Né? Agora deixa eu tirar esse terno aqui e sair na rua para ver se a irmã não conhece. Quem é aquele ali? Não sabe quem é, irmão? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aqui tem um homem de Deus que tudo que ele fala acontece. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Eles foram se consultar com esse homem de Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Nós somos o que, irmãos? Intercessor. Intercessor, representante de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E Deus só se revela a quem tem comunhão com Ele. Louvado é o nome santo de Deus. Abraão era chamado, Deus chamava Abraão de amigo, né? Eu, ser sincero, eu prefiro que Deus chame de filho. Quem tem mais intimidade, o filho ou o amigo? O filho, né? Ele chamava Abraão de amigo. Eu prefiro que ele me chame de filho. Eu quero ser filho de Deus mais que amigo. Porque filho é mais que amigo. Mas o povo perdeu o direito da paternidade, mas do pecado. Por isso que Deus chamava aquele povo. Se nós vamos ver o Velho Testamento, Deus se comunicava mais com o povo, mas não como filhos. Você vai ver mais no Novo Testamento, filhos, chamado filho. No Velho não tem tanto assim, Deus se apresentava tanto como filho, nem o povo se apresentava assim a Deus como meu Pai. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então, o filho tem mais intimidade do que amigo. Vamos ter filho de Deus, ser chamados filhos de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas aí Abraão, Deus sabendo do pecado de Sodoma e de Gomorra, falou assim, e disse Deus, ocultarei eu a Abraão o que faço. Mas por que Deus falou isso a Abraão? Deus sabia que Abraão ia ser pai de nação. E Deus iria destruir aquela cidade porque o povo só fazia coisa que não agradava a Deus, né? Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Eduque seus filhos. Aprenda a criar seus filhos. Para que não venha acontecer, vou mostrar para você o que eu vou fazer. Isso acontece também com teus filhos, se não permanecer na minha presença. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Deus queria passar para você, vai ser pai de nação, então saiba criar os seus filhos. Eduque os seus filhos, mostre o caminho que deve andar. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas aí Abraão, não falei que nós estamos intercessores, Abraão começou a interceder por Sodoma. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós temos que bater, né? Até que a porta me abrir, né? Aleluia, Jesus. Persistir naquilo que você quer. Interceder pelas pessoas, não importa o que quer ser, e tudo isso que foi falado aqui, interceda pelas pessoas, interceda pela sua família, interceda por seu vizinho, aquele que vive te provocando, que liga um som alto para você não ter paz na tua vida, sabe o que ele está querendo, é chamar a tua atenção. Aquilo muitas vezes é Deus usando para que você venha orar por ele, ore por ele, em vez de jogar uma pedra na porta dele. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. É uma maneira que ele está dando de chamar a tua atenção, porque sabe que ali tem uma mulher de Deus também que pode interceder por ele. Louvado é o nome santo do Senhor. Está sem meio de julgar, ali está sendo usado pelo Satanás, está cheio de inimigo, ali para tentar te afligir, tentar te estruturar, mas ao mesmo tempo ele está te pedindo socorro. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí Abraão começa a interceder pelo povo humano. Mas peraí, Sodoma, oh Deus, mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruirá? Vai destruir o justo com o ímpio, o ímpio com o justo? Deus falou, se eu achar 50 justos na cidade, eu não destruirei.
Abraão, agora eu quero atrever a falar. Abraão era atrevido, nós temos que ser atrevidos na presença de Deus, irmão. No bom sentido. Temos que ser atrevidos, irmão. Temos que ter. Se você tem comunhão com Deus, você é atrevido na presença do Senhor. Louvado é o nome santo de Deus. Aí Abraão ensina desses 50, irmão. 5 não for justo. Eu não destruirei pelos 45. E 40, não destruirei pelos 40. E Abraão foi se ousando. Mas vou te mostrar o defeito de Abraão. E 30, não destruirei pelos 30. E 20, não destruirei pelos 30. Aí Abraão, o erro de Abraão foi quando ele falou agora, somente essa vez. Era para ele ter pedido 7 vezes, ele só pediu 6. É por isso que campanha tem que ser de 7 vezes. Tem gente que faz campanha, irmão, para de 3 dias, não, 5 não, é 7. Olha o que a palavra diz. Abraão, quando na sexta pergunta, quando ele falou assim, é somente essa vez, Senhor. Louvado é o nome santo. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver aqui, só para você entender. Deus de poder e de glória. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se achar ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor e acabou de falar a Abraão. Quando acabou de falar a Abraão, ele voltou ao seu lugar. Deus se retirou, porque viu que Abraão não queria mais interceder. Intercedeu somente 6 vezes, irmão. Aí nós vamos ver que em Nínive, se nós for ver também, o Bíblia não fala que tinha nenhum justo em Nínive. E somente com a palavra de Jonas, ainda 40 dias, Deus destruiu a cidade, conversou a cidade inteira. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Mas aí nós vamos para Naum. Naum já profetizou e Deus destruiu a cidade. Mas peraí, Jonas conseguiu e não. A diferença é mais ou menos de 100 anos de um para o outro, da época de Jonas para a época de Naum. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. É como se hoje aquele povo se converteram todo, a cidade toda foi convertida. Mas depois veio aquela outra geração. Era Nínive, mas era uma outra geração. É como se eu sou crente, meu filho não é, meu neto não é crente. É como se fosse assim. Então o povo aí você fazer o mesmo Deus que se arrependeu de fazer na época de Jonas, não é o mesmo que fez aquilo que prometeu que não fazia e fez na época de Naum, é o mesmo Deus. Só que chega uma hora que Deus vomita. Chega uma hora que Deus se enche de tanta coisa errada que ele diz agora não dá mais. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí, em Sodoma, Abraão, somente essa vez, Senhor, fala, foi o erro dele. Porque Deus não aguenta ver o coração aquebrantado. Aleluia. Deus não aguenta ver o coração ali aberto. Louvado é o nome santo, arrependido, o coração arrependido, Deus não segura. Deus não vai aguentar ver o coração aberto ali, arrependido, irmãos. Ele vai agir ao Deus em teu favor. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas se nós formos ver, em Sodoma não tinha nem o justo. Nem Ló, que era sobrinho, eu acho que Abraão estava ali mais, porque tinha um sobrinho dele ali, né? Não, meu sobrinho não vai morrer não. E não morreu o sobrinho dele. Os anjos aparecem na casa de Ló e falam para Ló sair, sai que Deus vai destruir essa cidade. Ainda fala para Ló assim, vai, intercede pelos teus genros, futuro genro, vai namorar da filha de Ló. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aí a Bíblia nos diz, irmão, que quando Ló chega para interceder, aqueles 2 genros eles começam a rir. Quantas vezes, irmão, você já pela rua aí, a pessoa ri de você? Quantas vezes já foi? Alguém já tirou o sarro da tua cara porque você é crente, você anda com uma saiola assim? Quantas vezes? Mas não importa a tua história desse jeito que Deus te chamou, irmão. Você é intercessor de Deus. Você é representante de Deus aqui na terra. Anda de acordo com Deus te colocou, na posição que Deus te colocou. Não importa o que algo queira dizer. Se alguém vai rir da tua cara, irmão, se continua fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus. Não é Ele que paga as nossas contas. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Ló não era justo. As filhas de Ló não eram justas. A mulher de Ló não era justa e Deus livrou, irmãos. Pela intercessão de Abraão. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus.
Ele preferiu, irmãos, só porque achou mais bonito, mais verde, a parte morar em Sodoma, né? A mulher de Ló, irmãos, não se desgarrou das coisas erradas do passado. Quando Deus criou ele, tirou o anjo, falou assim: não olha para trás. Ela olhou e virou uma estátua. Então não era justa. As filhas de Ló embebedaram seu pai e se deitaram com ela, tiveram filhos, seu próprio pai. Então ninguém ali era justo. Mas mesmo assim, se Abraão continuou intercedendo, se ousasse mais uma vez, já que ele estava se achando atrevido, agora me atrevi, falar mais com Deus, não, ele falou somente para essa vez. Aí Deus se retirou a presença de Abraão naquele momento. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Esteve, meus irmãos. O homem era tão cheio de Deus, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, que esteve sendo julgado ali, em Atos 6, vai dizer que aquele povo, quando fizeram ali a igreja primitiva, aqueles apóstolos, tudo ali cheio do poder de Deus, falaram assim: nós temos que arrumar alguém para cuidar da igreja, das finanças, da comida, porque se nós for fazer essas coisas, quem vai pregar a palavra para esse povo lá fora? Então, oraram os 7 diabos, oraram 7 diabos. Interessante que desses 7 diabos só teve destaque que esteve, mas o que me chama a atenção, irmãos, é que esteve, mas não se destacou, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, por carro, porque o carro dele não, porque era um homem cheio de fé. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Esteve cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não era o cargo que fez Estevão se encher da presença de Deus, não. Era ele acreditava, ele sabia o Deus que ele servia, que tem o poder de transformar. Não importa, não é cargo, não, que faz você subir para o céu, não. É tua retidão com Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aquele homem era tão cheio de Deus, e quando ele sendo ali apedrejado, pegou massacrado, e ele olha para o céu e viu o céu aberto. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Ele viu o céu aberto. Você não vai ver ninguém na Bíblia que viu o céu aberto e Jesus assentado à direita do Pai. Jesus ali preparando um lugar para aquele homem morar. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Eita Deus forte. Ali sim, tinha por presença de Deus na vida. Ali sim era homens, pastor, chamado homem de Deus. Louvado o nome santo do Senhor. Não é como hoje, não. Tem que gravar e postar para mostrar para de Deus. Para quando alguém vê para outro, esse homem é o homem de Deus. Mas isso aqui, ó, porque ele está pensando esse aqui. Louvado é o nome santo do Senhor. O que nós fazemos para a igreja? Eu não sou pregado da igreja. Nós não podemos prestar serviço para a igreja. Você foi chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a vinha do Senhor, irmão, é voluntária. O preço Jesus já pagou na cruz do Calvário para que hoje eu e você estivesse aqui. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Não devemos cobrar obra na casa do Senhor, porque você não é empregado da igreja, você não é empregado do pastor, você trabalha na vinha do Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Nós somos prestadores de serviço para Deus ou para a igreja? Prestadores de serviço para Deus ou para o pastor? Louvado é teu nome, Senhor. Eu já estou terminando. Deus Santo. Em Mateus 28, verso 20 está escrito assim: eis que estou contigo todos os dias. Então, vai em frente. Serve, intercede pelas pessoas. Intercede. Aleluia, meu Deus. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Quem somos nós, irmãos, para julgar aquele a qual Jesus já perdoou? Aleluia. Quem é você para julgar aquele a qual Jesus tem um chamado? Porque hoje é assim, irmãos. Se entrar alguém aqui, já foi falando aqui, ó, tem que puxar todos os gatos da pessoa. Ah, pastor, isso aí vai vir um enviado do Satanás, pastor. Esse aí eu vi, isso é adulterando e tal, mas você não sabe o particular que aquele homem teve na madrugada com Deus. Você não sabe depois daquilo ali o que aconteceu entre ele e Deus. Quantas lágrimas ele derramou
Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Se Jesus olhasse isso, nem eu nem você estaria aqui hoje para falar nada. Eu não estaria aqui falando isso. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eis que estou contigo todos os dias, não temas.